Olá, amigos e amigas, eu sou o Diácono Beto da paróquia São Miguel Arcanjo da Arquidiocese de Maringá. Terminamos o estudo do livro de Ruth, seus 4 belíssimos capítulos que nos falam que Deus, muito para além da nacionalidade de nascimento, quer atitudes na vida, amor. E hoje nós vamos resgatar alguns pontos importantes para iluminarmos a nossa compreensão deste livro. Mas antes, que a Trindade Santa nos ilumine, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos continuemos a estudar a Palavra de Deus. No livro de Ruth, nós temos a história de uma família que, por causa de uma fome, vai para uma terra distante. Chegando lá, os 2 filhos do casal, o Quelion e o Malaom, se casam com 2 moças locais, Ruth e Orfa. Morre o pai, depois morre um filho, o outro filho. Ficam as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi ouve de que sua terra novamente está produzindo comida. E ela volta, mas ela chega para suas noras e fala assim: olha, não posso obrigá-las a vir comigo. Vocês estão livres. Orfa, a que vira as costas, abandona Noemi. E Ruth faz uma profissão de fé, falando muito claramente que não vai deixar a sogra, porque isso seria o fim dela, ela não conseguiria chegar à sua terra natal novamente. E Ruth vem junto e fala: não vou te abandonar. Teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Teu lar será o meu lar. E Ruth volta à terra de sua sogra. Ela vai respigar o campo. E tem algumas pessoas que têm o direito do resgate. Aí nós temos que parar. São 3 leis que aparecem no livro. Primeiro, o direito ao respigo. O que é isso? Direito ao respigo é uma lei social que fala de que os ceifadores, aqueles que estão colhendo, não pode virar o corpo para trás para colher, para pegar aquilo que passou das costas para trás. Aquilo pertence aos pobres de Deus. E eram as mulheres, os indigentes, os estrangeiros, aqueles que estavam necessitados que pegaram. Então Ruth, ela vai na colheita e os segadores, os ceifadores, por ordem dos donos, faziam o quê? Tiravam tudo, deixavam pouquíssimo para os outros. Boaz, que tem o direito de resgate e de levirato sobre ela, fala o quê? Deixa algo para ela, porque ouviu dizer que ela era uma mulher muito esforçada, que estava cuidando muito bem de sua sogra. Então, lei do respigo, uma lei social cujo dono do campo não pode colher o que ficou para trás. Aquilo pertence aos pobres. Segunda lei, a lei do resgate. Quando Noemi e seu marido Abimeleque foram para longe, eles deixaram o campo. Quando eles regressam, esse campo estava na mão de algum parente. Então, existe o direito de resgate. Mas Noemi voltou sem um homem, qualquer homem na família. Marido e 2 filhos morreram e não tinha neto. Então não tinha um homem para dar continuidade à posse da terra. E somente os homens podem ter terra. Então o resgate é feito sobre as terras, vamos dizer assim. Então Boaz vai para um tal de fulano, que não menciona o nome. Ele topa comprar o campo, mas a dona do campo, a dona entre aspas do campo, porque ela não tem direito à propriedade, coloca que existe alguém que está pedindo a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Nós já vimos 2 leis, do respigo e do resgate. E agora a lei do levirato. Lei do levirato vem de levir, que significa cunhado. Que quando uma mulher fica viúva sem ter filhos e que o campo, a terra dessa família, não vai poder ficar com elas, alguém da família, um cunhado, um irmão, né, que no caso é o cunhado, tem que engravidar essa mulher para que ela possa ter um filho e, tendo esse filho, ter continuidade no seu campo. Então aqui nós já vimos 3 leis importantes que esse livro resgata.
Porque esse livro, ele está colocado logo depois do livro dos Juízes e antes do de Samuel. Mas a redação dele, o conteúdo dele, diz em relação ao pós-exílio. Então, o livro de Juízes, ano 1150 a.C. O pós-exílio está lá nos anos 500 a.C. Aqui, mais propriamente, no período em que Neemias administrou o povo, em torno dos anos 450 a.C. Aonde eles passaram a falar que toda a culpa de tudo que estava acontecendo de ruim no meio do povo era porque havia estrangeiros. Os judeus se casaram com estrangeiros. E o livro vai falar que não, porque Ruth é uma moabita. Então aqui nós temos 3 leis de cunho social criadas para que a sociedade pudesse ter menos injustiça e uma lei importante de Deus, a lei do amor. Por quê? O livro deixa muito claramente que Ruth amou sua sogra. E por amor, por cuidado de sua sogra, ela não a abandona e deixa o seu povo partindo para uma terra da qual ela nunca viu, vai se casar com um parente próximo do seu finado marido para ter um filho que vai ser de seu marido. Isso é a lei de Levirato. E aí a família vai ter continuidade com um homem. Olha que bacana. Fora isso, nós vamos pensar nos dias de hoje. Meu Deus do céu, o homem era casado, casou de novo. Naquele tempo, gente, era muito comum a poligamia. Aquelas sociedades eram poligâmicas. Jesus foi questionado se uma mulher se casar com 7 homens e eles ficarem viúvos, ou é proibido a lei de divórcio, por causa da dureza do vosso coração. Então, um homem podia ter quantas mulheres ele quisesse, desde que aguentasse sustentar as mulheres financeiramente, nada faltasse para ela, e desse conta sexualmente dessas mulheres. Se fala que ele, ao casar, falava assim, eu quero ter 10 filhos. Uma primeira esposa deu 2, ele tinha direito a uma segunda. Ela deu 4, ele tinha direito a uma terceira. Ela deu mais 2, ela tinha direito a uma outra, até chegar ao número de filhos que ele queria. Então, se fala até nessa conta. E aí ele podia ter quantas mulheres necessárias. Então, para a gente ter uma ideia, o rei Salomão, que teoricamente está depois dessa história, chegou a ter 1000 mulheres. Porque tinha muito dinheiro e era muito viril. Então, dentro das leis da sociedade, não havia problema nenhum ele ter mais de uma esposa. Então ele teria a esposa dele e teria uma esposa como levir, como cunhado, cujo parente próximo, o irmão, morreu sem deixar filho. Então, nesse sentido, o livro faz um resgate muito bonito de leis sociais importantes e de que Deus não liga para a nacionalidade. Não é ser judeu, é ser uma pessoa que ama. E Ruth ama. E ela, no livro, acaba até, coincidentemente, né? Claro que por obra de Deus, indo fazer o respigo no campo de Boaz, que tem o direito de resgate. O segundo, tem um parente mais próximo que quer ficar com o campo, mas não quer uma mulher. Por quê? Porque os judeus estavam contando 10 gerações para trás, sem casamento com um estrangeiro, para a pessoa poder ter uma ascensão religiosa, como sacerdote e assim por diante. Então, esse livro é muito importante para nos mostrar que Deus é muito além da nacionalidade. Ele é um Deus de amor. E todos os que amam se aproximam de Deus. Isso nos faz refletir muito nos dias de hoje. Nós somos mais do legalismo ou mais de amar, de dialogar, de ouvir, de ser paciente? E pensando nisso, agradeçamos a Deus por ter esta possibilidade de estudarmos a sua palavra e nos aprofundarmos, conhecendo e podendo mudar as nossas atitudes. Sigamos juntos, paz e bem.